Olá, sejam bem-vindos à Expo Supermercados. Um grande prazer estar com você, estar reunindo aqui supermercadistas, especialistas e fornecedores. Todos são bem-vindos. Lembro a você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, junte-se a nós. Inscreva-se aqui na Expo Supermercados, faça um comentário para a gente trazer conteúdos sempre relevantes para vocês. E é graças aos comentários de vocês que a gente pode trazer gente tão importante aí do setor, falando de com informações bem claras. Eu quero apresentar, muitos de vocês já conhecem, é claro, a Janaína Basto. Janaína, para aqueles que ainda não te conhecem, primeiro, desculpa, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Então, para aqueles que ainda não conhecem a Janaína, quem é a Janaína Bastos? Eu sou a primeira advogada no mundo que não vende colchão e trago sono bom para supermercadista. Oba! Então, aqui é o local para você fazer esse trabalho incrível. Pois é, porque como é que o supermercadista mais perde o sono? Funcionário, cliente e fornecedor. Então, eu há 16 anos cuido de evitar, de prevenir problemas nessas áreas aí, especialmente nos funcionários. E eu gostei do título. É, né? Posso ler? Pode. Olha só o título aqui, ó. Como não perder dinheiro na principal reclamação trabalhista do setor. Não é plural, não é principais, é principal. Qual é? Horas extras. Ah, é? É. Mas o pessoal trabalha mais? Na verdade, é porque é um conjunto de coisas que simplificam isso aí. Mas, de verdade, o primeiro deles, o primeiro motivo de reclamação trabalhista são as parcelas rescisórias básicas. Por quê? Justamente muitas vezes para repor pessoal, para aumentar a quantidade de pessoal, o que que se faz? Coloca aquele avulso, aquele diarista, aquele horista, e tudo errado, né? O pessoal faz tudo errado. E aí isso acaba gerando o quê? Por causa de uma demanda de mão de obra maior, você acaba pecando na formalização dos vínculos. E aí vem o principal problema, seguido das horas extras, que para mim estão conectados. O que é parcelas rescisórias? Parcelas rescisórias, acreditem, o pessoal deixa de assinar a carteira e aí deixa de pagar. Às vezes o prévio, 13º, FGTS, aquela coisinha toda do basicão. Ele está mexendo com o pior dos direitos. O pior dos direitos, porque isso ainda dá dano moral muitas vezes. Então eu sempre brinco que muitas vezes o empresário não sabe, mas o funcionário sabe. Olha, gente, eu digo isso todos os dias, todos os dias. Você, empresário, não sabe o que você tem que pagar. Seu funcionário pode não estar reclamando, mas ele sabe tudo. Até quando quer consultar uma lei trabalhista, pergunte para o funcionário, ele sabe todos os direitos dele. Eu já fui indicada para supermercadista pelo funcionário dele. Falou, ó, essa doutora aqui está dizendo que você não está pagando direito, não. Segue ela aqui, ó, olha ela aqui. Que legal. Olha, já pensou? Eu fico impressionado porque o nosso empresário, nosso querido empresário que aí trabalha, tenta fazer o maior possível aí, entregar condições para os seus funcionários, pagando todos os impostos, pagando todos os direitos, e às vezes nem sabe o que tem que ser feito. Se eu te disser que, para mim, a principal característica, nós atuamos lá no escritório em 19 estados, e eu acho que é unânime, o pequeno, médio supermercadista, ele não deixa de pagar os direitos trabalhistas porque ele quer lesar o trabalhador. Ele não sabe como pagar. E o que eu mais vejo é gente pagando 2 vezes. Porque paga mal, porque não sabe como pagar, não sabe, muitas vezes pela confiança, não pega um recibo ou pega um recibo de forma inadequada e acaba tendo que pagar de novo. E isso acontece muito justamente nesse ponto aí, nas horas extras. E a hora extra tem um valor muito alto. Muito alto, muito alto. E as pessoas, muitas vezes, elas não se prendem no básico do que tem que ser feito. Então, assim, eu gosto de trazer a informação desde o pequenininho, o mais básico, que não sabe nem que ele tem a carga horária diária máxima que ele pode colocar, aos maiores supermercadistas que pecam e perdem muito também. O segmento, de uma forma geral, independente do tamanho, ele perde muito nesse quesito. Seja por não saber fazer um banco de horas de uma forma organizada, por não, muitas vezes, não observar a convenção coletiva, que acredite, tem muitos supermercadistas que não sabem nem o que é convenção. Eu não tô... Reforma trabalhista de 2017, eu ainda sou obrigado? Eu não tenho mais que pagar imposto sindical, porque eu sou obrigado. É obrigado. Ah, mas meu funcionário não é sindicalizado. Mas você tem que cumprir.
Então, é uma complexidade de coisas que seria desumano, muitas vezes, para o pequeno empresário, para o médio empresário saber de tudo aquilo. E, às vezes, ele está tão enfiado ali na rotina, na operação, que, de verdade, o único apoio que, tradicionalmente, os empresários do Brasil acabam tendo é a contabilidade. E a contabilidade, coitada, não é o meio adequado para justamente dar esse apoio jurídico. Cada um no seu quadrado, não é? Cada um no seu quadrado. E eu te garanto que os pobres dos contadores, eles não querem esse abacaxi para eles. Eles já são muito sobrecarregados. E o empregado, que é necessário, muitas vezes ele está ali trabalhando na hora extra, ali fazendo o seu extra para ajudar o seu empregador, e no final de contas, quando ele sai por algum motivo, ele entra na justiça e é capaz de quebrar uma empresa. Totalmente. Eu já vi, assim, é muito comum você passar muitos anos, 20 anos, com a sua empresa aberta e nunca ter tido uma reclamação trabalhista. A primeira coisa que eu digo quando o supermercadista vira para mim e diz, não, mas eu não tenho problemas trabalhistas. Tenho 20 anos de empresa, 25 anos de empresa, nunca tive reclamação trabalhista nenhuma. Como eu sou da Bahia, eu digo, olha, seguinte, você tem uma dívida agora com a espiritualidade. Você vai lá na igreja, você vai lá onde você acredita, independente do seu credo, você vai lá, acende uma vela e reza para agradecer até ela acabar, do seu tamanho. Porque é sorte, é sorte. Eu já enfrentei histórias muito trágicas até de empresas chegarem, nunca terem tido uma reclamação trabalhista, e quando tem a primeira, eu já cheguei ao cúmulo de ter uma condenação de uma empresa de R$220 mil há 8, 10 anos atrás. Muito dinheiro. Isso quebra uma empresa. E eu digo que reclamação trabalhista é porteira do inferno. Depois que passou um capetinho, os outros vão na sequência. Quem viu que deu certo... São os meus direitos, não é isso? Exatamente. Se está lá escrito, e é correto, se for ver, o que faltou foi a organização para fazer as coisas corretamente, porque foi pago, como você falou, muitas vezes é pago 2 vezes. Pago durante a operação, só que não registrado. E quais dicas que você pode dar? Por exemplo, aquelas dicas que é o mínimo que deve ser feito. Básico, 7h20 diária. Essa é a jornada do supermercado. Não dá para fazer como muita gente, olha, mas eu não tenho, açougue é muito comum, eu não consigo achar mão de obra qualificada, acredita, sai mais barato ser treinado que você colocar o cara para trabalhar aquele turnão antigo. Isso é muito silencioso e sai muito caro, Ainda tem supermercadista que quer pagar hora extra por fora, para não integrar ali no salário, porque realmente onera. É uma economia boba, isso fica muito caro depois. A maior parte erra por não controlar a jornada. Quem deve controlar a jornada, que mudou agora recentemente, a partir de 20 funcionários, você obrigatoriamente tem que ter controle de jornada daquele que você coloca lá no ponto biométrico e que sai o extratozinho. Aquele ponto, ele é registrado, ele é homologado pelo Ministério, agora de novo, do Trabalho. E não é opcional, é obrigatório. E com isso, você tem, cumprido esse básico, você tem uma série de possibilidades para você não precisar pagar essa hora extra. Você tem possibilidade de fazer compensação de jornada ali dentro daquela mesma semana, organizar, que é o funcionário trabalhar ali um determinado período e folgar ali na mesma semana. Ou tem a possibilidade de fazer um banco de horas, que agora você pode fazer internamente um acordo interno na empresa, diretamente com o funcionário. E se lá o sindicato não determinar um tempo menor, você pode fazer até 6 meses para compensar. Então, você não precisa gastar aquilo ali. Então, muitas vezes, é falta simplesmente de pensar naquele assunto e organizar aquela escala de uma forma organizada. Porque todo mundo sabe que no nosso segmento a gente tem período de mais alta e um período de mais baixa. Então, você organiza, o pessoal precisa fazer hora extra aqui, folga aqui nesse outro período, organiza, pré-avisa, combina com o funcionário, antes faz acordo escrito. No Brasil não vale a boa-fé, vale o papel escrito. Simples assim. E tem uma coisa que acontece muito, você sabe, trabalha no setor supermercadista e quem nos acompanha deve fazer. Você tem um bom funcionário, normalmente é o gerente que gerencia toda a loja, e é combinado, se bater a meta, ganhar uma bonificação, receber um valor extra, merecidamente. Com certeza. É um acordo de cavalheiros, mas aí não vai lá para o papel, como você fala, vai por fora. Como é que fica isso? Porque isso é comum.
Se eu te disser que teve um supermercado há pouco tempo atrás, aqui em São Paulo até, que teve uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, que foi condenado numa multa de R$300 mil de dano moral coletivo, fora parcela trabalhista. Porque o fato de não ter anotado na carteira de trabalho aquele rendimento que o funcionário tem, a mais o bom e velho salário por fora, representa até um dano moral para o trabalhador. E os tribunais não aliviam muito, não. Porque tem que pagar o imposto. Tem que pagar o imposto e tem que pagar todos, incide 13º, férias, tudo isso. Então, assim, é uma loteria, mas eu digo sempre, olha, vocês acordam cedo, fazem CEASA, muitas vezes trocam o final de semana, tiram folga do funcionário, fica lá no lugar dele na operação, faz tudo isso para arriscar perder, muitas vezes por uma diferença pequena. Pode nunca acontecer, mas se acontecer, você aguenta? Não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. Porque o nosso empresário, ele tem tantos compromissos e é muito humano. A gente aqui no nosso evento está sempre falando, supermercadista gosta de ser humanos, gosta de conversar, gosta de se reunir, acredita nas pessoas. E o empregado é uma pessoa que com muito carinho trabalha, ajuda a crescer. Mas tem aquele momento da despedida. E esse momento da despedida que, como você viu, igual no casamento. Meu bem, meus bens, meus bens. Acabou o relacionamento? Acabou. A gente está sempre em polos opostos. Não existe isso. E eu vejo muita gente, às vezes, até pelo cotidiano, misturar as relações. E aí fica muito chateado, muito bravo, porque o funcionário colocou na justiça. Gente, se você não se prevenir, não espere que o funcionário vá ser grato e não vá colocar na justiça. Não dá para você esperar a gratidão. O mundo hoje a gente fala uma coisa no olho e outra coisa se faz no ao vivo. Então, não dá. Mas infelizmente é que muita gente aprende errando. É. E esse erro é mortal muitas vezes. Muitas vezes é. Desnecessário. Às vezes o seu lucro vai embora ali. E digo mais, muitas vezes o fato de você pagar, não necessariamente você está ali economizando ou está prevenindo uma ação. Se você não sabe efetivamente o risco que você está assumindo e se como você está fazendo, efetivamente é o certo. Então, eu sou muito da política da prevenção. Ninguém falava em compliance, ninguém pensava nessas coisas há 16 anos atrás, muito menos para empresa pequena, e eu já apostava nisso justamente porque eu entendo que o único caminho é prevenir. O único caminho não necessariamente é fazer 100% certo, mas pelo menos ter noção, ter consciência do risco que você está assumindo e ver se você aguenta depois assumir aquele risco. Janaína, eu estou fazendo isso há anos, sempre aconteceu. Como é que eu vou mudar agora? Mudando. Papagaio velho aprende a falar, não é assim? Pois é, e o mercado, cada dia que passa, não aceita amadores. O mercado, como a gente via supermercadistas lucrando, faturando há 20 anos atrás, você não consegue fazer mais as mesmas coisas hoje. A justiça, 20 anos atrás, não é mais a mesma justiça de hoje. E isso é um processo que vem cada dia mais apertando o gestor e o funcionário tem muito mais acesso à informação do que antes. Acreditem, meu canal é voltado para supermercadistas, mas eu recebo muito mais perguntas de funcionário. Eu falo, ó, seu funcionário está aqui perguntando. Ele já sabe. Você tem que se antenar, porque ele já está sabendo. Isso é verdade. Eu sempre comento assim, quer saber da lei trabalhista? Pergunta para o seu funcionário, ele sabe. Isso. E outras dicas que você pode dar, assim, porque o empresário também está aí crescendo o número de contratação. Com certeza. E essa contratação muitas vezes não é boa, porque o nosso setor gira muito. Gira. E assim, o supermercadista, o empresário pequeno de uma forma geral, ele não tem noção das possibilidades que a lei dá para ele. Ele não sabe usar a lei a favor dele. E a lei efetivamente serve a ele também. Nós temos vários tipos de contrato. Justamente como eu falei no início da minha fala, sobre as formas de contratação. E aí muitas vezes você pega aquele funcionário ali de qualquer jeito. Não, ó, faz aqui uma diária para mim. Tem um contrato para suprir isso sem você se colocar em risco trabalhista. Contrato intermitente, que é a regularização do bico. Você contrata aquele funcionário de carteira assinada e quando você tem um tempo de maior demanda, olha, eu já sei que agora na época de pagamento é época de grande movimento. Vou convocar aquele funcionário para trabalhar para mim, pago tudo direitinho conforme diz a lei, sem risco, zero risco. Funcionário vai sair de férias, preciso de outro para colocar no lugar.
coloca um contrato por tempo determinado. Olha, preciso de meio funcionário. Não tenho demanda para um inteiro, tenho demanda para meio. Tenho contrato a tempo parcial. Tá tudo lá na CLT. Tudo bonitinho, só que as pessoas não sabem usar, porque vai perguntar para o contador. Não faz um estudo, pega aquela fórmula do vizinho. Ó, o vizinho fez desse jeito, deve dar certo para mim. Olha, teu blazer é lindo. É até a cor parecida com o meu. Mas se eu for usar o teu, ou se tu for usar o meu, vai dar certo? Não. Provavelmente. É a mesma coisa. Cada realidade é uma realidade. Cada necessidade é uma necessidade. Então, apenas você tem que conhecer e escolher o que é melhor para a sua empresa. Mas dentro da lei, porque ela não serve só ao empregado. Muito diferente do que a maior parte dos empresários pensam. Serve e muito a eles. Tem uma meia dúzia de artigo lá que serve bem pra gente, viu? Eu faço uns estragos bons lá, viu? Então, por favor, alguns desses aí pra gente mexer com o nosso empresário. Olha, esse é um exemplo clássico, esse do banco de horas, esse elastecimento, essa possibilidade que foi dada aí depois da reforma trabalhista é fantástica, fantástica. Você tem a possibilidade de não pagar hora extra. Você tem 6 meses para colocar e tem convenção coletiva que aumenta isso para 1 ano. 1 ano sem pagar hora extra. Só manejando as horas. Você pode fracionar férias em até 3 períodos. Agora tem uma série de coisas. Olha a quantidade de tipos de contratos que eu falei aqui. Tem muita coisa que você pode fazer uma saladinha de fruta e literalmente suprir a sua necessidade, sem se colocar em risco e dormir tranquilo, em paz, de que você não tem uma bomba, um passivo oculto lá te esperando na justiça. Deixa eu aproveitar o evento, foi incrível, tá todo mundo muito feliz, mas eu quero colocar um terror. Vai. O empregado tem quanto tempo para entrar na justiça quanto o empregador depois que sai? 2 anos. Do dia que assina a rescisão, ele tem 2 anos. Só que tem outro problema. Ele reclama dos 5 últimos anos. Mas e se ele fica doente e só descobre depois de um tempo? O prazo só começa a contar depois que ele descobriu que está doente, por exemplo. Muito comum pessoal que trabalha em câmara fria. Muito comum pessoal que acaba tendo algum problema auditivo, que é muito comum com aquela serra-fita. Tem uma série de coisinhas aí. Tem tanta coisa que se a gente for passar para o lado de açougue, dá outra. Porque dentro do supermercado tem vários setores, cada um tem uma característica. Pois é. Um é no frio, outro no calor, outro é mexendo com os funcionários, outro carregando carga. Pois é. E assim, eu tenho o orgulho de dizer que eu sou mentora do primeiro curso de departamento pessoal para supermercados. Porque, de verdade, assim como a Érica falou, que o pessoal não dá muito valor para CPD, é a mesma coisa, o pessoal não dá muito valor para departamento pessoal. Bota qualquer menino para fazer, deixa tudo na mão da contabilidade. Você pede muitas vezes um documento, olha, aí chega a bomba, chega a reclamação trabalhista. Eu que estou do lado de cá fazendo as defesas, aí a gente vai, né, pedindo a documentação. Cadê? A maioria não tem organizado. E eu não estou falando só das pequenas empresas, não. Das grandes. Das grandes. Então, precisa valorizar esse setor, precisa dar uma olhada. O nosso ativo mais valioso dentro de um supermercado são as pessoas. Eu canso de perguntar para os meus supermercadistas, tu trabalharia sozinho? Consegue mover a máquina sozinho? Não consegue, você precisa das pessoas. Então, como é que você não vai dar valor para as pessoas? Tem que cuidar. Eu conheço empresários que são muito organizados e que têm a satisfação num processo trabalhista de sempre negar qualquer tipo de acordo. Eu também. Porque ele diz assim, se eu aceitar acordo, vai vir a outra, e vai vir a outra. Então, mas eu não concordo com isso, não. Como é que funciona? Vou te dizer por quê. Para mim, só tem 2 modalidades de jogo. O que eu ganho e o que eu faço acordo. Para mim, processo é isso. Porque eu tenho, a lei é reta. O que o tribunal pensa, a gente já sabe. Se eu já sei que eu vou perder... Assim. Mas a maioria tem esse pensamento antigo de empurrar processo. Olha, eu vou empurrar o processo... Não, mas quando é muito organizado, que em toda documentação chega lá e prova que o empregado... Aí é outra coisa, isso. Justamente. Ou você tem a probabilidade de ganhar sentença improcedente ou é acordo. Não tem essa coisa de, olha, vamos empurrar processo. Sabe quanto é que é para empurrar um processinho na Justiça do Trabalho? Não faço a menor ideia. R$10 mil de depósito recursal. Ah, vou dar uma canseira no funcionário. O funcionário não vai cansar, não. Você depositou o dinheiro para ele antes, para poder recorrer do processo. Então, se você vai perder,
eu digo que a gente tem que fazer uma avaliação de armas. Se eu tenho, nessa nossa reclamação trabalhista aqui, que é a mais cara de todas, horas extras, tem documentos. E a maior parte das empresas ou tem o documento ou não tem. Não tem o documento, não tem testemunha, se prepara para assinar o cheque. Não tem curva. Deixa eu agora fazer uma outra provocação para as pessoas entrarem em contato contigo. Vamos circular no supermercado e coloca só uma coisinha que as pessoas, você sabe, estão fazendo errado e não sabem. Entrando lá no supermercado, lá o açougue como bem, depois vamos para os outros. O que é comum? EPI, fato. EPI, EPI, é a luva, a japona, a bota, tudo direitinho. Gente, pessoal, não coloca a informação, não faz ali muitas vezes entrega o EPI, mas entrega uma vez na vida, não documenta direito, não faz treinamento do equipamento de segurança. E tem outra coisa que o supermercadista tradicionalmente não faz. Ou quando faz de qualquer jeito, que é o PPRA. É um estudo que é obrigatório. O que é PPRA? Pois é, PPRA e PCMSO. São programas que são feitos através de perícia por um técnico de segurança do trabalho, que a lei diz que é obrigatório para qualquer empresa. E por que ele é tão importante no supermercado? Porque depois o pessoal do açougue vai lá e vai reclamar de insalubridade. E não é só fazer de qualquer jeito, é fazer e implementar o que aquela perícia diz para você fazer. E aí eles não fazem. Ou quando fazem, eu conheço supermercadistas que têm um estudo, fez, mas não colocou em prática. E eu faço as minhas famosas blitz. Eu vou lá no supermercado e vou dando a geral. Cadê o EPI? Cadê o cartazinho? Ensinando como é que usa. Como é que tá lá a ata de treinamento? Não tem ata de treinamento? Tem gente que não sabe nem do que eu estou falando. Pois é, mas isso tudo é o que vence o jogo. Vamos lá para padaria. Padaria é a mesma coisa. Padaria tem as suas normas de segurança. Padaria, aí eu já vou para o outro ponto. Padaria dá muito problema com o consumidor. Tem uma série de regrinhas. Ah, tem mais o consumidor. Pois é, por isso que eu cuido das pessoas. Olha, eu atuando em 16 anos com supermercado, eu tive que virar professora de Direito do Trabalho e professora de Direito do Consumidor. Na padaria, lá é que mora o problema. Quais são os problemas mais recorrentes? Bom, primeiro a quantidade de perda que a padaria tem, justamente por não ter uma procedimentação correta, tem muito desperdício de produto. Padaria dá muito prejuízo e as empresas não fazem contrato de trabalho personalizado. E aí o que os empresários fazem? Quem come o prejuízo? Não é o padeiro. Quem paga a fornada queimada? É o dono da empresa, mas não deveria ser. Isso tudo dá para descontar do funcionário. Só que a maior parte não sabe como fazer isso. Ah, pode descontar? Claro que pode. Com um bom contrato de trabalho, pode. O pessoal fala de regulamento interno, mas se tu não tem nenhum contrato de trabalho que presta, só tem aquele modelão pronto da contabilidade, como é que vai colocar em prática um regulamento interno? Aí já são outros 500. Eu pensava que era da padaria era do horário cedo, porque muitas vezes tem que chegar muito cedo para preparar o pão. Aí tem um pulo do gato, tem uma dica. Sabia que dá para fazer um horário de intervalo maior, justamente para o pessoal da padaria? Colocar até 4 horas? Opa! Pois é. Mas se não fizer do jeito certo, depois ele paga a hora extra na justiça. Então vamos continuar lá. Hortifruti Grangeiros. Hortifruti também é a parte de perdas, que também dá muito, porque se você não tem um bom checklist de entrada, ele não faz a preparação daquele hortifruti, não é responsabilizado por aquilo ali, depois você não tem como cobrar aquela perda dele. Você não tem como cobrar. Você tem, muitas vezes, um pessoal de hortifruti que não sabe como dimensionar aquele hortifruti e aí faz com que o dono tenha mais perdas. Você tem como parametrizar tudo isso. Você sabe qual é o problema? A pessoa investe em treinamento e esquece de botar no papel. Se você treina, não coloca no papel, como é que você cobra? Aí demite, gasta dinheiro demitindo. No hortifruti eu também pensava, vou falar agora as minhas que eu achava. Eu magrinho aqui, tem um saco de batata para repor ali. É um peso. É, mas hoje em dia a maior parte dos supermercados não tem um problema com o peso, porque as caixas já estão saindo dos fabricantes menores, já estão saindo com uma proporção menor. Acredite, essa questão de peso é muito pior até no açougue. Como é que você vai fracionar uma carcaça inteira? Não tem como fracionar. Mas no hortifruti isso já é um pouco melhor.
Lá no meio da loja, a mercearia, os produtos ali, os repositores trabalhando, aquele que fica circulando do atendimento para vender Repositor cartão. é o que mais dá trabalho. Mas são nossos queridos repositores, estão lá. Pois é, mas eles deixam muito produto vencer na gôndola, não deixam não? E isso é responsabilidade. Ah, você sabia que isso dá até cadeia? É crime contra o consumidor? Isso pro supermercadista. É. Não só para o supermercadista, o gerente que está na loja, quem está na loja responsável pela loja, se é autuado pelo PROCON, ele responde. Produto vencido. Produto vencido. E o consumidor, uma coisa que é muito comum acontecer, o consumidor quando acha o produto vencido, o que acontece? Se ele entrar no juizado especial, dando moral, sem precisar nem provar que ele comeu aquilo ali. Simples assim. Simples assim, STJ na veia, não sou eu que estou dizendo não. Que loucura. Pois é, caro. E aí vamos lá para o frente de caixa. Chegou lá a mercadoria com preço errado, não é problema. Não, mercadoria com preço errado, mais um prejuízo para o dono do mercado. Porque cobra o valor mais alto, não é isso? Não. O mais baixo sempre. E aguenta a multa. Se for fiscalização, tiver dois... tem multa também? Tem multa. Não é só corrigir, vale o valor mais baixo? Não, não é só não. Você tem multa. Olha só. Em caso de denúncia, tem multa também. E aí agora vem o problema de como nós devemos tratar aqueles clientes esquecidos de pagar a conta. Ele passa pela... Eu posso abordar ele, colocou no bolso aqui, mas ele ia pagar. Ele ia pagar, né? Ele ia. Como é que procede isso? Esse tem que ter um cuidado, primeiro, não pode tocar. É muito difícil, é muito complicado. A gente vê aí os grandes players tomando pancada disso aí. Isso Quem porque somos tá nós na fila televisão, do pão, né? Mas no dia a dia é constante. É constante, constante. E assim, é um problema muito delicado, porque de verdade você tem que ter um cuidado. Você não pode acusar, você não pode abordar. Então, assim, um supermercado que não tenha um bom sistema de câmera e alguém olhando no sistema de câmera para ter certeza de que aquela pessoa efetivamente estava cometendo aquele delito e não tem, obviamente, um bom relacionamento ali com a polícia local para que ela seja acionada e chegue rápido, provavelmente ele vai correr um certo risco. Então, vou utilizar a tua experiência. Vale a pena criar esse confronto? Não. É melhor perder? É melhor perder. É melhor. A maioria hoje em dia agrega no preço, na perda, porque ou investe em tecnologias de alarme, e aí você tem outras formas de você, olha, o alarme acionou, pode ser algum problema, a operadora de caixa não desmagnetizou, você tem formas mais delicadas de chegar, mas abordar, acusar, você não pode fazer isso sem prova, e se você fizer, e aquela pessoa efetivamente não tiver feito aquilo ali, dano moral, sem sombra de dúvida. Porque tem uns que fazem de propósito, colocam e depois tiram. Justamente para ser abordado e aí fazer outra coisa. É comum, e eu não sei como é que se está correto ou não, se é perigoso ou não, você ter o registro das imagens, que está acontecendo um furto, aí você não vai tomar uma atitude ali, mas vai tirar uma fotografia, guardar no teu banco, no seu caderninho, para que os outros seguranças saibam quem é quem, para quando ele voltar, ficar mais em cima, ficar de olho. O sombra. Atrás. Isso é confusão? Não dá confusão, não, dependendo da forma de abordagem. Muitas vezes eu vejo treinamentos desse segmento justamente que vão, olha, você está precisando de alguma coisa? O senhor quer que eu te ajude? De outras formas, delicadas. Isso acaba inibindo, é uma forma criativa de você inibir. Se efetivamente tiver tato para fazer aquilo ali. E aí tem que ser muito treinamento. Tem que ser muito treinamento. Tem que ser muito... Não dá, é melhor não ter. É melhor aceitar a perda do que colocar um profissional mal treinado. Perfeito. Mas você quer que eu te diga uma coisa? Claro. Com relação a essa parte de prevenção de perdas, o maior problema é a pessoa que fica naquela função não ser registrada. Aí. Colocar o policial em pequeno supermercado... Em pequeno não. Acho que de uma forma geral. Todos os portos. O profissional policial que trabalha lá sem carteira assinada, você sabia que ele pode colocar na justiça? Mas ele pode perder a patente. Pode perder, mas o vínculo ele vai ganhar. E o dinheiro trabalhista você vai ter que pagar. É muita informação. E continua, né? Continua. Janaína, muito obrigado. Eu quero que você explique. As pessoas que querem... Nossa, eu acompanho a Janaína, ela responde as minhas dúvidas lá nas redes sociais. Como é que eu faço para efetivamente solucionar o meu problema aqui da minha empresa? Previna-se.
consulte um advogado da sua confiança para tudo. Você vai estabelecer uma escala de trabalho? Consulta alguém para ver se está certo. Faça contratos, coloque no papel. Olha, esse recibo que eu estou usando, ok, está certo eu pagar dessa forma? Se você previne antes, a sua probabilidade de perder Eu tenho clientes de 15 anos. Tem 15 anos comigo. Ninguém fica pagando advogado por 15 anos porque está dando errado, né? É porque está dando certo prevenir. Sai muito mais barato prevenir do que depois não ter dinheiro para remediar. E as pessoas que queiram entrar em contato com você, eu sei a tua rede social, mas é pelas redes sociais, você também tem site, você tem uma empresa? Tenho, eu sou CEO do Janaína Bastos Advocacia Associada, mas ó, lá no meu Instagram, a melhor forma, Janaína Bastos e só. E também tem a professora Janaína. Professora, que já é uma formação onde eu ensino os advogados a justamente atuar no preventivo como eu atuo para pequenas e médias empresas. Que bacana, obrigado pela tua participação. Eu sou um eterno curioso, porque eu não tenho supermercado, mas eu acompanho os meus amigos supermercadistas e vejo que realmente o setor trabalhista é um desafio aí para todos, mas é necessário. Verdade. Tem que ter os nossos queridos funcionários trabalhando conosco, colaborando aí com a reposição, atendimento cliente, utilizando tudo que a gente tem de melhor no nosso setor. E eu digo sempre, o caro não é o trabalhador, o caro é o imposto. O trabalhador, a gente vê o resultado dele ali, na prática, todos os dias. O imposto não, né? Beleza. Muito obrigado, Janaína. Está aí sempre à disposição de vocês. Fico feliz que vocês estejam nos acompanhando. E vamos continuar a nossa programação. Vou pedir a vinheta, que logo, logo a gente já vai voltar. Até logo!